Vamos lá? Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a nossa segunda live de domingo, né? Deixa eu colocar aqui o chat de vocês. Vamos ver o que temos. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Silvio, muito bom dia, meu xará. Muito bom dia. Já temos até uma pergunta, né? Professor, eu tenho uma dúvida sobre a operação aberta em BTC, no Bitcoin, né? Na sala junto com os alunos. Qual foi a alavancagem utilizada? 1 para 1. No meu caso, foi 1 para 1, tá? No meu caso, foi 1 para 1 tanto porque é o ofertado pela corretora, quanto porque não há necessidade de me alavancar, entendeu? Pelo capital que tem disponível, não tem porquê, mas é 1 para 1. É como se fosse uma alavancagem de uma vez, vamos dizer assim, tá? Então, não tem alavancagem. Estou acostumado com as corretoras cripto, com 2, 3 para 1, né? Nível de alavancagem, 2, 3 vezes. Uma alavancagem 1 para 2, 1 para 3 é uma alavancagem muito baixa e razoavelmente boa, digamos assim, né? No sentido de saúde do teu financeiro. Porque quando você tem uma alavancagem restritiva, ou seja, uma alavancagem ali que não te permite grandes níveis, né, de tomada de risco. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou quase bom. Agora ficou bom. Tá? Deixa eu colocar aqui uma iluminação melhor. Tem um recado para vocês, tá? Hoje. Vou colocar o calendário aberto. Aqui ao lado. Beleza. Então vamos lá. Então, assim, quando a corretora te oferece um nível de alavancagem um pouco mais apertado, um pouco mais impeditivo de você utilizar ali pouco capital para movimentar muito, na verdade isso é bom. Eu sei que o que a gente gostaria é do máximo de alavancagem possível. Eu sei que é assim que a gente considera bom. Ou, né, quando eu digo a gente, eu também me coloco na condição de alguém que está começando, tá? Mas na verdade não é. Na verdade, uma alavancagem alta não é bacana. Inclusive na Europa, para vocês terem ideia, a maioria das corretoras oferece alavancagem máxima de 1 para 30, ou seja, 30 vezes o que 30 vezes menos o que seria necessário para mover um contrato. Então, é bom. 30 vezes, teoricamente, deveria ser o suficiente. Mas geralmente não é. A galera quer entrar com $1.000 e movimentar $100.000. Às vezes menos. Quer entrar com $200 e movimentar $100.000, né? Que é o tamanho de contrato referência, digamos assim. Tem algumas variações dependendo da moeda, do par. Mas sempre em torno de $100.000 ali o par. A alavancagem de cada par. Tamanho de contrato. Então, a alavancagem que a gente usa na operação que está rolando no Bitcoin é 1 para 1, 2, 3 para 1, 3 vezes, né? Tá bom também, não é ruim não. 30, 1 para 30, né, no caso, estaria ótimo, só que geralmente a gente utiliza 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500. Esse é o nível de alavancagem que a gente começou a considerar bom, quando na verdade é péssimo. É péssimo porque com um nível de alavancagem tão alto assim, você geralmente se expõe mais do que deveria e acaba perdendo mais do que deveria. Então tem essa questão. Vamos lá, pessoal. Coloquei aqui o chat de vocês em uma posição um pouco mais interessante, né? Fica bom aqui para mim. Fala, Doug. Muito boa noite. Vamos embora. Vamos começar então a nossa live, hein? Vamos começar aqui devagar.
Organizando aqui direitinho, tudo mais. Beleza. Pronto, agora ficou bacana. Agora eu consigo ver tanto o chat de vocês quanto a tela de transmissão. Ficou muito bom. Pô, ficou bom demais agora, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos começar com o nosso calendário econômico. Lembrem-se, o intuito dessa nossa live de hoje é deixar a gente preparado para essa semana que está começando. Inclusive, aos membros da sala, vocês sabem que amanhã não tem sala, né? E vocês vão ver o motivo, e esse motivo eu também vou compartilhar, não só com os membros da sala, né, mas para o pessoal aqui da live. Vamos lá, calendário econômico. Calendário econômico. O calendário econômico é aqui que vocês vão ver os eventos que causam ruído no mercado. Quando você observa o calendário econômico, você está de olho em eventos importantes para a economia e que são extremamente relevantes para moldar o preço de qualquer ativo. Quando você observa, por exemplo, um evento para o iene. Não, tá, vamos lá. Um evento para o iene. E esse evento tem 2 ou 3 estrelas, você sabe que 2 estrelas tem uma volatilidade mediana, moderada, 3 estrelas, uma volatilidade alta, 1 estrela, volatilidade baixa. É como se fosse níveis de ruído, ou seja, quando sai esse evento, por exemplo, um evento de 1 estrela, a gente entende que o nível de ruído será muito baixo, não vai atrapalhar a gente. Então, vai ter um ruído ali, 2 horas da manhã, se eu tiver posicionado 1h50, 1h55, esse ruído aqui será tão pequeno que não vai atrapalhar a minha operação, não vai buscar meu stop, não vai avançar ali para o alvo também, mas não vai atrapalhar. Quando a gente fala de um ruído de 2 estrelas, nesse caso aqui, para o franco suíço, a gente entende que todos os ativos que possuem o franco suíço como referência, Euro CHF, GBP CHF, CHF JPY, são pares de Forex, né, que trazem o franco suíço em sua composição, e esses pares terão ruído. Qual é o ruído? É leve, pequeno? Não, já é um ruído mediano, moderado. Então é um ruído que já pode te atrapalhar. 3h30 da manhã, horário de Brasília, 3h30 da manhã você terá um ruído nos ativos que possuem o franco suíço. Sendo assim, já que você sabe que vai ter um ruído aqui, você não opera 3h30. Porque às vezes, inclusive, aquela movimentação que você vê, opa, começou a movimentar bem, o mercado parece que vai. Às vezes nada mais é do que um evento. E geralmente no evento, o preço se movimenta para uma direção e depois volta. E aí você é estopado. Por acaso você já entrou numa operação que, vamos supor aqui, um candle comprador. Esse candle comprador começou a trabalhar de uma forma bem expressiva, aumentando a compra, aumentando, valorizando. Aí você entra, sobe mais um pouco e depois desce tudo. Geralmente isso é causado por evento. Então você sabendo disso, você acaba não entrando em horários de evento e nem movimentos causados por eventos, beleza? Então vamos dar uma observada aqui, vamos ver como é que vai ser a semana em relação a eventos. A gente vê se tem feriado, né? A gente se organiza. Hoje é o dia de se organizar. Eu faço isso todo domingo. Agora estou dividindo com vocês. Eu faço isso há pelo menos 9 anos. Acho que no meu 3º mês ali, eu comecei a estudar e a operar, eu comecei a entender que de fato eu tinha que ficar de olho aqui. Então, bem no início, tem 9 anos que eu estudo sobre o mercado, talvez 8 anos e meio que eu estudo e opero, talvez 8 anos e meio que eu utilizo o calendário. E todo domingo eu utilizo, a não ser quando eu vou viajar, quando eu não vou operar durante a semana, aí eu não vejo, né? No domingo. Mas vamos lá. Hoje já passou
não temos mais eventos para hoje. Amanhã, olha só, feriado, isso aqui é feriado bancário, tá? Estados Unidos, Reino Unido. Amanhã eu não recomendo que vocês operem. Pode ficar de olho, pode estudar. Vai lá, dá uma olhada lá nas oportunidades. Veja como é que o mercado está se comportando. Isso é estudo. Como é que o mercado se comporta em um feriado? Isso aí é a base de estudo, tá? Alguém opera Bitcoin? A gente tem operações em andamento aqui no Bitcoin, né? Que a gente abriu durante uma live. As lives do meio da semana. Aquelas lives das operações diárias. A gente abriu uma operação no Bitcoin. Estamos comprados desde quando? Alguém sabe aí? Porque como eu estou numa conta diferente, não dá nem para eu ver. Eu teria que logar em uma outra conta para ver. Tá? Que é na conta que a gente opera lá na sala de Forex ao vivo. E também aqui na live. Mas eu acho que é 83.600, 83.800 que a gente está comprado no Bitcoin. Fala, Sérgio, muito boa noite. Vamos lá. Então, amanhã. Silvio, vale a pena operar amanhã? Já estou planejando operar amanhã. Não vale, não opere amanhã. Porém, abra o home broker, estude, veja como o mercado vai se comportar, veja como que é o comportamento do mercado em dia de feriado americano, em dia de feriado do Reino Unido. Isso é a base de estudo, tá? Então, amanhã, um dia livre, vamos dizer assim. Não iremos trabalhar amanhã, apenas na parte da noite, a partir das 18 horas de Brasília, não é mais segunda-feira para o mercado. Então, a partir das 18 horas, já é terça. Amanhã, às 18 horas, já será terça para o mercado. Então, isso aqui já não vai estar mais valendo. Mas de manhã e de tarde não operem. De noite pode operar sim. Então, vamos lá. Amanhã bastante evento na parte da manhã. Beleza. Tá, terça, eu acho que ficou muito pequeno, né? Vamos lá, aumentar. Opa, ficou bom assim, né? Terça-feira, normal, não tem feriado. Feriado geralmente fica aqui em cima. Geralmente não, sempre fica aqui em cima. Terça-feira, teremos alguns eventos pré-abertura da sessão europeia. Abre 4 horas da manhã, horário de Brasília. Manhã movimentada, 5, 6 horas da manhã, sequência forte de eventos para o euro, zona do euro. 9h30. Ó, terça-feira vai ser ótimo. Bem movimentado, tende a ter um movimento bem expressivo para os ativos. Então, a parte da manhã de terça-feira será quente, ótimo para a gente tomar decisão. E à noite de terça-feira, principalmente o pessoal que opera comigo lá na sala, à noite será muito bacana também, tá? Muito bacana. Ao que tudo indica aqui, teremos boas movimentações para a sessão do Pacífico e sessão, ambos Pacífico, né? Dólar neozelandês e dólar australiano da sessão do Pacífico. Beleza? Isso aqui impulsiona também a sessão asiática. Acaba trazendo ali certo movimento para o iene indiretamente. Talvez até diretamente. Então, terça-feira será ótimo. Inclusive, deixa eu anotar aqui, pessoal, só um segundo. Deixa eu anotar aqui no celular, que é a minha base Eu faço meu calendário de operações no celular. Beleza? Então, terça-feira de manhã será ótimo e à noite. Vale a pena operar à tarde? Talvez, mas a gente não consegue prever isso, por conta da ausência ali de alguns eventos. Quarta-feira, terça ótimo, segunda fraco. Talvez segunda à noite fique bom, mas não é garantido. Mas terça ótimo, vamos para quarta. Quarta, pré-abertura da sessão europeia, PIB francês, excelente, isso aqui vai trazer bons movimentos. E a sessão europeia, vocês sabem, né? É a melhor sessão. Ela inicia geralmente de forma direcional. Silvio, mas a sessão europeia abre 4 horas da manhã, muito cedo. Eu sei. Eu sei que é cedo, mas é o horário que o mercado trabalha, funciona, né? A gente não tem... Algumas questões a gente não consegue escolher. Eu sempre operei no horário
das 4 horas da manhã. Sempre. Tive algumas mudanças, eventualmente ali, né? Nesse último ano eu venho operando de manhã às 7h30 e à noite às 20 horas por conta da sala. Esse último ano a gente fez essa mudança. Mas antes disso, de repente eu operei uns 2 anos aí de manhã e de noite, e o restante aí, os 6 anos aí na madrugada, 4 horas da manhã. Excelente, é perfeito, porque você começa a operar 4 horas da manhã, chega 7, 8 horas, às vezes 9, você terminou de operar e acabou. Você tem todo o restante do dia livre. É muito bom. É muito bom. O seu dia parece infinito. Parece que o seu dia tem 30 horas. É muito bom mesmo. Então, 5 horas da manhã temos evento, a parte da manhã de quarta-feira, anotem aí. Parte da manhã de quarta-feira, excelente para operar, tá? Excelente, bastante evento, eventos com um espaçamento muito bom, por exemplo, a gente tem aqui evento 10 horas, depois 11 horas, talvez nem traga movimentação 11 horas, então pularia já para meio-dia, 10 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, um espaçamento bom, e isso traz movimento. Antes de 10 horas, 8 horas da manhã. Então, 8, 10, 12 e 13. Isso na quarta-feira, muito bom. Vamos ver a parte da tarde. Parte da tarde razoável, pode ser que venham algumas operações ali antes das 3, seria bom também. E à noite, muito bacana também, sessão do Pacífico, dólar australiano trazendo aí um pouco de, de reajuste, né, de preço. Toda vez que sai um evento, o preço do ativo ele é reajustado, reprecificado. Então, há ali uma precificação, quando sai um evento, há um ajuste desse preço. Então, isso é muito bom, tá? Acaba trazendo bons movimentos. Então, quarta-feira à noite vai estar bacana. Ó, quinta-feira, deixa eu anotar aqui inclusive, peraí. Ó, quarta-feira de manhã e de noite, muito bom. Quarta-feira de manhã e de noite, bom. De tarde até 2h30, tá? Quarta-feira, vale a pena você operar. Quinta, já vou aproveitar para anotar aqui. Feriado. Franco Suíço, vou operar quinta? Não vou, por quê? Feriado, não vale a pena. Quando tem volume financeiro em feriado, tem muito ruído. Então, é um risco desnecessário. Opere qualquer ativo que não tenha o franco suíço, tá? Olha aqui, Suíça. Perdão, galera. CHF, você não vai operar na quinta-feira. Então, deixa eu já deixar anotado aqui. Seção de Singapura. Ah, não, isso aqui é Indonésia, porque a bandeira é muito parecida, então cancelo. Isso aqui é irrelevante para a gente. Eu havia visto apenas a bandeira. Tá, então, quinta-feira não opere franco suíço. Anota, pessoal, anota. Tenha um caderno de anotações, beleza? Já já a gente vai para a parte técnica, vamos só bater o olho aqui no calendário. Quinta-feira, parte da manhã fraca, ó, pouquíssimos eventos na parte da manhã, quase nada relevante. Meio da manhã, 9h30, aí já começa a ficar bom. Bastante evento relevante, PIB americano, provavelmente, ó, anota, quinta-feira só é bacana operar após 9h30, ou seja, após a saída do PIB americano. Saiu o PIB americano, aí você pode sim tomar risco. Antes de 9h30 não adianta, o mercado vai ficar aguardando o evento. Vocês vão ver o mercado de quinta-feira lateral durante toda a manhã, aguardando esse evento aqui para fazer o reajuste no preço. Tá? Então amanhã, a partir de quinta-feira, a parte da manhã, a partir de 9h30. Depois disso continua bacana, início da tarde também bem bacana. Quinta-feira, depois de 9h30,
A parte da tarde, ótimo, até 3 horas. Vamos ver a parte da noite. Ó. A parte da noite quente também, muito evento aqui para o iene, para o Japão. Ó, vai ser ótimo quinta-feira, então deixa eu anotar aqui. Quinta-feira, excelente à noite, chamar a atenção para isso. Ativos do Pacífico e da seção asiática. Beleza. Sexta, feriado irrelevante para a gente. Sexta-feira, último dia da semana, né? Então, finalizou aqui, a gente vai para a parte técnica. Sexta-feira, visualizaremos o euro um pouco movimentado, pré-abertura da sessão europeia, 4 horas da manhã. Anotem, tá? Sexta-feira, bem interessante no início da manhã, bem interessante o início da sessão europeia, 4 horas da manhã. Ó, quente, vai ser interessante demais, vai ser muito bom, inclusive. Vai ser muito bom, inclusive. Tá? Sexta-feira. Tá. Início da manhã, 4 horas. Bom. Durante a manhã, 7, 8, 9 horas. Muito bom. Sexta-feira vai surpreender. Sexta-feira, o movimento vai ser todo de manhã. Parte da tarde e à noite, esquece. Vai ser todo de manhã, no máximo até 2 da tarde. No máximo. Chegou 2 da tarde, não realizou a operação, não realiza mais. Beleza? Então anota aí, sexta-feira, excelente até 2 da tarde, horário de Brasília. Sexta, mercado forte, até às 14 horas. Beleza? Então vamos embora, vamos para a parte técnica. Vamos observar aqui. Trouxe para vocês alguns ativos, vamos tentar passar pelo menos aqui uns 8 ativos. Da última vez a gente passou 6 ativos, vamos tentar passar 8, tá? Então vou ser um pouquinho mais rápido. O que a gente visualiza para a semana? Tempo gráfico H1, Euro-USD, é o par mais interessante, mais relevante que temos aí no mercado de Forex. Na verdade, é o ativo mais relevante que tem, né? Que existe, Euro-USD. Aqui está relativamente fácil, né, pessoal? Aquela reversão que a gente havia visto no início de domingo passado, olha como é importante a gente fazer a nossa análise aqui de domingo. A reversão que a gente havia visto no domingo passado, ela aconteceu. Tá? Isso aqui, tudo marcação de domingo passado. Tá? A reversão veio. Primeiro sinal de reversão, preço cruzando no sentido contrário da linha de tendência. Primeiro sinal. Segundo sinal, formação de estrutura no sentido contrário da tendência. Então, cruzou e formou estrutura compradora. Superação de topos sem superar fundos. Então, sinal de reversão basicamente veio aqui nesse patamar de preço. Isso a gente está falando de... Deixa eu ver aqui a data certinho. Ó, aqui já segunda-feira, correção. E essa correção aqui ela é muito prevista, visto que o mercado, quanto mais ele se direciona para um ponto, seja compra, seja venda, mais intensa é a necessidade de uma correção. O padrão do mercado é esse aqui, ó. Se trabalhou comprado, precisa corrigir. Se trabalhou vendido, precisa corrigir. Então, quanto mais, vamos dar o exemplo aqui na venda, quanto mais o mercado trabalha vendido, mais se aproxima de uma forte necessidade de correção. Então, vamos supor, né? Algo assim, né? Conforme o preço vai caindo, a necessidade e a amplitude da correção vai aumentando. Deixa eu colocar certinho aqui, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente vinha
de movimento muito expressivo, a parte da noite no EURUSD, forte, a chance do mercado começar a trabalhar vendido, fortíssima. Isso foi o que a gente viu no domingo. O mercado está forte, comprador direcional, a abertura de domingo aqui, poderia haver a superação dessa região de lateralização, foi o que veio, mas no caso poderia vir, é o mesmo que eu vou trazer para vocês agora, do que pode vir durante a semana, tá? E é o que a gente já está basicamente esperando, e vai ser muito interessante. Então o mercado reverteu a tendência, corrigiu, olha só, trabalhou forte comprador, corrigiu. Corrigiu num nível muito bom aqui, já em 61,8, ó. Deixa eu botar aqui, ó, máxima e mínima de todo o movimento. Então, corrigiu aqui em 61,8, excelente, acima de 23,6 é o nosso primeiro sinal de que esse movimento de correção acabou, ou seja, a partir de 23,6 a gente entende que o mercado subirá, ou, né, tende a trabalhar comprado, nesse caso aqui em específico. E agora, o mercado superou máxima anterior. Qual é essa sinalização aqui? Sinaliza para a gente. Vou apagar um pouco aqui a tela. Será que se aproximar fica melhor? Não, né? Ficou bom assim? Ou fica melhor assim para vocês visualizarem com um pouco mais de facilidade tudo o que está acontecendo? O que vocês acham mais interessante? Visualizar com mais facilidade tudo o que está acontecendo, né? Um pouco mais de longe, é assim que eu prefiro. Ou visualizar com um pouco mais de detalhe os candles. O que fica mais confortável aí na tela de vocês? Porque como o meu monitor aqui ele é muito grande, não faz muita diferença. Consigo ver com muito detalhe também, mesmo que o gráfico é diminuído assim, né? Vou esperar o feedback, mas vamos lá. Sérgio, não sei se eu te dei boa noite, mas boa noite. Uma excelente noite pra gente, tá? Finalzinho de semana, início de uma semana aí que espero que seja uma excelente semana pra gente. Tem tudo para ser, né? Só depende da gente. Graças a Deus com saúde. Então, o restante é só ir atrás, não tem desculpa. Superação de topo. Tem duas questões importantes aqui. Primeira, vou até colocar aqui por fora. Primeira, superação de topo anterior. Opa, mercado está comprador. Euro forte, dólar fraco. Segundo, todo esse movimento ainda não corrigiu, correto? Então, o que a gente pode aguardar para segunda-feira? Pelo menos a parte da manhã, mercado comprador. Anota, segunda-feira, mercado comprador para o EURUSD. Talvez se estenda para a parte da noite. Existe uma pequeníssima possibilidade de terça-feira iniciar, ó, cada seta um dia. Essa barra aqui, essa seta, né, na verdade, segunda, essa seta aqui, terça. Só que terça-feira, ó, parte da manhã, existe a possibilidade de trabalhar comprado, só que já não vai mais valer a pena o risco, porque o mercado já vai ter tido uma amplitude muito acima do padrão e vai exigir correção. Então, terça e quarta, pode esperar uma correção, tá? USD, EURUSD, segunda-feira, comprador. Terça e quarta, pode aguardar para venda. Quinta, pode ser que ainda esteja nessa retomada, mas pode ser que já tenha passado ali de 23,6, desse grande movimento aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, desse movimento aqui, olha ali, 23,6, da máxima, mínima do movimento. Se tiver ultrapassado na quinta-feira 23,6, maravilhoso. Sexta-feira, quinta e sexta, comprador. Então, veja bem, segunda, comprador. Terça, opa, perdão, aqui é segunda. Segunda, comprador. Terça e quarta,
já não vale a pena mais pensar em uma compra. Então, fique de olho na venda terça e quarta. Quarta noite para o restante de quinta, já é válido considerar entrar comprado. Isso para day trade, pessoal. O que a gente está fazendo aqui é uma análise do panorama do ativo EURUSD para toda semana, visto o que vem apresentando aqui. É o que a gente fez semana passada e bateu muito bem, inclusive. As marcações que a gente está fazendo aqui vai ficar, para a gente ver na semana que vem como é que bateu ali a nossa análise, tá? Então, mercado trabalhando comprador na segunda, terça e talvez início de quarta, venda. Final da quarta para quinta, ou talvez apenas quinta, aí a gente já pode pensar em retomar uma compra, tá? E sexta-feira, ao que tudo indica, mercado comprador. É algo como se fosse assim, ó, resumindo. Segunda, excelente para compra. Quarta, excelente para venda. E sexta, excelente para compra. Terça e quinta são dias que é difícil ter alguma previsibilidade, porque existem algumas margens ali que não dá para a gente ter tanta assertividade em relação à taxa de acerto, né? Como teria na segunda e na sexta. Então, EURUSD, segunda e sexta, bacana para compra. Terça, quarta e quinta, talvez mais inclinado para venda. Com quinta-feira, tendo uma chance ali de estar vindo uma compra, junto com sexta. Então, anota, faz o que eu faço. Eu anoto ali o que eu espero para a semana. Para quando chegar naquele dia, eu vejo ali o que está interessante. Opa, esse dia aqui estava interessante numa análise, numa fractal acima, né? Numa visão macro, bastante interessante para compra segunda e sexta. Terça, quarta e quinta pode vir venda, com quinta sendo uma incógnita total. Pode vir venda ou compra quinta. Beleza? Deixe anotado dessa forma. Vamos para o USD-JPY, que é um outro ativo que a gente considera aí excelente para as operações tanto day trade, tanto swing trade. Inclusive, ó, análise da semana passada. Tá batendo bem, hein, pessoal? Tá batendo bem. Análise semana passada, a gente viu aí que o mercado tinha ultrapassado com força o nível de 61,8, trazendo um risco completo de reversão desse movimento aqui, ó, tá? Risco completo, tá? Então, mercado impulso comprador, correção muito acima do que seria saudável para continuar o movimento comprador, trouxe reversão durante toda a semana. E olha, a gente aproveitou umas boas oportunidades aqui, tá? No USD JPY. Inclusive, estamos vendidos ainda no USD JPY, lá na sala. Durante toda a semana, majoritariamente, maior parte dos movimentos foram os movimentos com maior amplitude, né? Foram movimentos vendedores. Ó. Aqui a gente teve, por exemplo, ó, uma amplitudezinha compradora, mas amplitude maior do dia, venda. Uma pequena amplitude compradora, amplitude maior, venda. Mesmo cenário aqui para frente, amplitude compradora, lateralizou, mais um movimento comprador e venda forte. Então, a venda sempre muito mais interessante do que a compra durante toda a semana. E foi o que a gente visualizou. Tá? Agora vamos para o que a gente pode visualizar nessa semana. Vocês percebem que havia aqui a formação de uma estrutura vendedora, correto? Ó, um pouquinho mais próximo agora. Vamos lá. Estrutura vendedora, né? Estrutura vendedora. Vamos simplificar aqui, tá? Vou pular essas etapas aqui de lateralização. Faz todo sentido a gente fazer dessa forma. Vocês percebem que mercado vem superando fundos, mas não supera o quê? Topo.
Todos os topos foram respeitados. Veja bem, isso aqui é importantíssimo. Há uma previsão de aumento da taxa de juros do BOJ, do Banco Central Japonês. Sendo assim, esse cenário que a gente está vendo aqui, de vendas fortes durante a semana, é o que vocês devem se atentar. Eu ia dizer que é o que vocês devem fazer, mas não. Faça conforme o seu método. Mães, se atentem à oportunidade de venda, porque está forte. Eu já falei na sala na sala de Forex ao vivo, que é onde eu opero junto com os membros, e vou falar aqui para vocês também. Veja bem, a gente pode pegar aí um ano, dois anos aí, pelo menos um ano, tá? Mais 12 meses, não é até o final desse ano, é mais 12 meses de iene forte, principalmente contra o dólar americano. A gente pode pegar aí bem uns 12 meses aí de iene forte. Então, assim, de uma forma bem objetiva, daria para você apenas operar venda no iene durante um ano. Não opera mais nenhum outro ativo. Daria para operar só o iene durante um ano. Venda, vendido. Todas as oportunidades de venda que você identificar do seu método, aí também vai do seu método, mas toda oportunidade de venda, ela é muito mais sensata do que uma oportunidade de compra, tá? Iene tende a trabalhar forte. Veio de uma sequência forte de compra, o SDJPY. Veio de uma sequência forte de compra. Mas agora não, o ciclo está mudando e provavelmente veremos uma sequência forte de venda durante as semanas aí do iene, do SDJPY. Vamos lá. Acho que a iluminação ficou um pouco fraca aqui, né? Mas tudo bem, depois a gente acerta isso. O que o SDJPY está apresentando para a gente? Uma forte estrutura vendedora. O que está acontecendo nesse exato momento? Uma possível correção de movimento. Quando a gente traça Fibonacci para entender qual o nível de correção desse movimento vendedor, a gente traça no sentido do movimento, ou seja, de cima para baixo, correto? Olha aqui a direção da seta. Então, essa correção aqui, ela já chegou no nível de 23,6% de Fibonacci. O nível ideal de correção é entre 38,2 e 61,8. Quando chega nesse nível, nessa região de nível de correção, a gente começa a entender que corrigiu o suficiente para voltar a trabalhar a favor da venda, tá? Então, essa aqui é uma referência. Ah, Silvio, o preço é obrigado a vir aqui para depois trabalhar vendido? Óbvio que não. Mas é a nossa métrica para entender que aquela correção foi saudável o suficiente para continuar trabalhando a favor do movimento principal, que no caso aqui, venda junto com essa tendência forte vendedora. Quer ver, ó? Aqui a gente teve uma falha, ó, aqui falha, corrigiu mais do que, vou colocar em todos os movimentos, ó. Esse movimento aqui corrigiu demais, corrigiu quase 100%. É uma falha. Isso aqui é sinal de lateralização. Esse movimento aqui, ó, já corrigiu bem. Olha ali. Corrigiu entre 38,2 e 61,8, certo? Então, esse falhou, esse está querendo corrigir bem, esse corrigiu bem, e vamos ver esse primeiro aqui em cima. 61,8, 38,2. Corrigiu bem. Então, a gente entende que, chegando nessa região, percebe-se que a correção foi muito saudável e ultrapassando 23,6 significa que a correção acabou e o mercado está voltando a trabalhar a favor do movimento principal. O movimento principal é esse, corrigiu o movimento principal, voltou a trabalhar a favor do movimento principal. Então, perceba que, com algumas exceções, o que é normal, abaixo de 23,6 venda, sucesso. Nesse outro movimento aqui corrigiu bem, abaixo de 23,6 venda, sucesso.
ultrapassou por pouco aqui esse topo anterior, tá? Mas seguindo principalmente o método que a gente utiliza lá de marcação de stop na sala, aqui a gente não seria estopado. Então, 23,6 venda, 23,6 venda, aqui falhou, tá? Aqui falhou, aqui não entraria numa venda no 23,6, porque houve falha de nível de correção. Eu vou limpar a tela, né? Tá um pouquinho tumultuada demais. Espero que vocês estejam acompanhando o que eu estou marcando aí para compreender com facilidade, tá? Então, tivemos bons movimentos até agora, seguindo esse padrão. Agora eu vou limpar um pouco a tela. Vamos lá, tirar pelo menos todas essas marcações de Fibo aqui, deixar só a estrutura do movimento. Tá? Vamos lá, beleza. Então, o que a gente aguarda? Principalmente para segunda-feira. Lembrando que segunda-feira o mercado ele tende a trabalhar com mais ruído e também com volume financeiro baixo. Não opera em segunda, esta segunda em específico, por conta do feriado que a gente viu que tem amanhã. Feriado americano e também feriado no Reino Unido. Não opere. Mas segunda-feira, o que a gente pode aguardar de segunda-feira? Movimento de correção. Então, vamos supor que estamos aqui, né? Segunda-feira, a gente pode ver esse movimento aqui e uma boa lateralização. Tá? Como se fosse uma lateralização dentro dessa região de preço. É o sensato a se esperar de segunda-feira. Beleza. Terça-feira, vamos ficar atentos à retomada do movimento a favor da venda, abaixo de 23,6. Vou olhar ali o SDJPY no H1. Veio abaixo de 23,6 do nível de correção desse movimento vendedor. Aqui é um bom ponto já para terça-feira. Passou dessa região, eu vou olhar meu método para day trade e vou observar se ele está apontando venda. Se tiver, maravilha. A gente tende a ter toda a terça-feira trabalhando vendido, se ela já começar a trabalhar abaixo desse nível aqui de 23,6, tá? Após essa retomada aqui de movimento. Terça-feira. Quarta-feira, tendemos a ver também, vou apagar aqui, quarta-feira, próxima seta, quarta. Quarta-feira tendemos a ver também uma venda, tá? Tendemos a ver venda. Mas fique esperto para quarta-feira de noite, que pode começar a corrigir. De repente, quarta-feira à noite pode começar uma pequena correção, tá? Fique de olho. Quinta e sexta, a gente pode ver a correção do movimento, ou até mesmo uma quinta para compra e sexta lateralizando aqui nessa região, tá? Então, anotem aí. Segunda-feira não opera, terça e quarta, excelente para venda no SDJPY. É o que tudo indica. Deixa anotado, o SDJPY é excelente para venda terça e quarta. Quinta é arriscado pensar em uma venda e sexta pode ser que venha, mas o ideal, terça e quarta, venda o SDJPY. Vou anotar aqui na minha agenda no celular. Terça, quarta, venda forte o SDJPY. Já coloquei aqui para terça e quarta. Sexta talvez, mas eu vou nem colocar na agenda, tá? Então, o SDJPY forte para venda terça e quarta. Vamos para... E vou deixar aqui, da mesma forma que a gente deixou na semana passada, vou deixar aqui as nossas marcações, tá? Porque aí a gente vê como que está a nossa análise. Isso aqui é interessantíssimo. E eu gosto de fazer aqui com vocês para a gente fazer essa verificação juntos. Beleza? Euro GBP. Vamos lá. Ó, Euro GBP já saiu um pouco diferente. Por quê? O mercado havia lateralizado durante a semana retrasada e na semana que passou, que acabou de passar, semana passada, o mercado trabalhou e a gente não operou, tá? Euro GBP durante a semana justamente por conta desse excesso
de ruído e lateralização durante aí as semanas. Tá? Não foi bacana EuroGBP. Teve ali alguns dias de... Curioso, hein? Apareceu uma seta aqui. Hein? Vamos lá. É. Muito curioso. Então, vamos lá. EuroGBP. Mercado tentou aqui uma reversão de tendência. A tendência é forte vendedora. Tentou aqui durante a semana. Isso aqui foi na quarta-feira, dia 21. Quarta-feira. Então, quarta-feira tentou uma reversão. Quinta voltou forte para venda. Então, quinta-feira retomou ali o movimento a favor dessa forte tendência vendedora, que continua vendedora. Beleza, o que que temos para essa semana que vai se iniciar? Vamos lá, aqui está relativamente fácil, tá? Agora sim, EuroGBP se tornou muito interessante. Por quê? Temos uma estrutura vendedora muito bem desenhada, tá? Com bons níveis de correção. Inclusive está corrigindo agora, abertura de domingo. Vamos ficar atentos para a retomada segunda. Terá um movimento provavelmente curto, porque a gente tem feriados relevantes. Então, segunda-feira deve lateralizar. Ó, trouxe até um pouco mais para próximo de vocês. Segunda-feira deve lateralizar, ok? E após segunda, temos tudo para ver aí. Terça-feira, cheio, terça cheio, ou seja, toda terça-feira venda. E provavelmente o início da manhã de quarta, talvez até toda quarta-feira venda também. Atenção, EuroGBP, terça e quarta, forte, venda. Se atentem apenas à parte da quarta-feira à noite, que pode não vir venda, tá? Porque pode começar aqui, quarta-feira à noite, uma pequena correção. Quinta-feira e sexta, já não recomendo operar, tá? Então, terça e quarta, excelente para venda. Quinta e sexta já não é tão bacana operar. Quinta, talvez compra esteja valendo a pena, mas aqui é um risco muito grande, porque essa compra pode ser bem curtíssima e lateralizar depois, né? E ficar lateral também sexta. Mas terça e quarta forte para venda EuroGBP. Anotem aí, EuroGBP, terça e quarta forte para venda. Deixa eu anotar aqui também. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Me passa esse feedback aí, por gentileza. Como é que tá o áudio? Eu fiz algumas pequenas alterações aqui na transmissão para deixar um pouco mais limpa o áudio, né? A nossa live. Vamos lá. EuroGBP, terça e quarta forte para venda. Deixa eu anotar aqui que eu não anotei. EuroGBP, terça e quarta. Terça e quarta, venda forte. Beleza. Fala, Ivo. Áudio limpo? Obrigado pelo feedback. Vamos lá. Ouro, pessoal. A gente tem também o ouro aqui para avaliar, né? Inclusive, ó, a reversão que a gente havia visualizado na semana passada, ela aconteceu durante essa semana. Tá vendo? Olha como é interessante e importante a gente fazer uma análise prévia no domingo. Eu faço isso há muito tempo e eu garanto para vocês que esse há muito tempo, ó, toda essa informação que a gente colocou aqui, a gente estava de olho apenas nesse trecho aqui, ó, apenas isso aqui. Igual o que a gente está vendo aqui, ó, 2 candles apenas após o gap. Olha o gap aqui, 2 candles, esse e esse. O restante, toda essa leitura aqui, foi o que a gente analisou juntos.
Então, ouro entrou uma estrutura compradora, ó, movimento, correção do movimento, superação de topo anterior, foi lá longe buscar correção do movimento. Vamos ver aqui se bateu 38,2. Ó, 38,2. Excelente nível de correção. Qualquer correção que venha de 38,2 a 61,8 é um excelente nível de correção. Então, corrigiu de uma forma sensacional. Trabalhou comprado. E agora, o que a gente espera para o ouro? Diga lá. Ao que tudo indica, hoje e amanhã, domingo e segunda, veremos aí uma movimentação nesse sentido aqui, ó. Preço trabalhando domingo e segunda nessa região aqui, tá? Domingo e segunda. Aí a gente vem para terça, de repente segunda vem até para cá, né? Para terça agora, hein? Atenção. Terça-feira, pessoal, superando o nível aqui de 23,6, que eu vou até falar qual é o nível aproximado, para facilitar para vocês, ó. Vou aproximar aqui. Se terça-feira estiver trabalhando acima de 3.350, vai? 3.350. Terça-feira estiver acima de 3.350, anota porque isso é relevante, já é um mastigado aqui que eu estou aplicando para vocês. Mercado estará forte, comprador. Então, terça-feira, quarta-feira, terça e quarta, ouro forte, comprador. Pode ser que quarta-feira à noite não esteja apontando uma compra forte. Pode ser que quarta-feira à noite já comece a aplicar uma correção de todo esse movimento. Então, terça e quarta, ótimo para compra. Final de quarta-feira já liga o alerta que pode vir uma correção. Quinta, tende a vir essa correção. E sexta, a retomada do movimento para compra. Então, quinta e sexta, percebe que não há ali uma informação tão sólida quanto que a gente pode esperar. Então, quando chegar na quarta-feira, se tiver já começando a corrigir na quarta, o ouro, quinta pode vir uma venda forte. Aí vale a pena você pensar para o ouro em comprar terça, quarta e vender na quinta. Sexta-feira é uma incógnita. Então anota aí. Terça, quarta, compra forte no ouro e quinta, venda forte. Terça e quarta, compra forte, quinta, venda forte no ouro. Anota aí, eu vou deixar já anotado aqui também, tá? Terça e quarta, compra forte no ouro. Quinta, venda forte. Mas vale ressaltar que temos que avaliar aqui como que vai ser a quarta-feira, tá? O final da quarta-feira, se já entrará em correção. Beleza. Show. Então vamos lá. Ouro. Já vimos aqui. Mercado interessante. Compra, terça e quarta, quinta é venda. Caramba, que tá bacana, hein? GBP-USD é um dos ativos que a gente vem trazendo aqui para análise. Inclusive, vocês podem pedir aí, tá? A nossa live vai encerrar 9h30. 9h30 a gente encerra. Vocês podem pedir aí um ativo de Forex para a gente avaliar, tá? Como que vai ser a semana dele. Mas vamos lá. GBP-USD. Temos alguns ativos aqui embaixo, vocês estão vendo? A ideia é avaliar depois o AUD-JPY, depois o Eurocard. Então, caso não tenha nenhuma sugestão fora dessa aqui, será essa ordem. Beleza? GBP-USD. Veja bem, mercado marcando lateralização, foi o que a gente viu no domingo passado. Durante a semana, superou a região de lateralização, o mercado estava lateral e teve ganhos direcionais. Ó, isso aqui foi o que a gente havia visto. Só voltar lá e ver de domingo
passado, lateralizou aqui, beleza? Quando vai lateralizar, qual vai ser o tamanho do movimento de compra, qual vai ser o tamanho da correção, a gente não tem como saber. O que dá para a gente se preparar para esperar o movimento é saber se é venda forte ou compra forte. Agora, o tamanho da amplitude do movimento não dá para saber. Dá para a gente aguardar um certo movimento visto padrões anteriores, mas não dá para tentar operar o tamanho da amplitude. Exemplo, a gente tem um movimento fortíssimo, comprador aqui, GBP/USD. Pode continuar comprador amanhã? Pode. Só que a gente sabe que esse movimento não trouxe correção. Então, essa correção, ela pode iniciar amanhã? Pode. Mas pode iniciar só terça-feira? Vamos supor que isso aqui seja segunda. Pode iniciar só terça-feira? Sim. Então, exatamente o tamanho e o ponto exato de, vamos dizer assim, de inflexão de movimento, isso aqui é uma inflexão. Comprador, inflexão, ponto de inflexão, venda. O exato momento do ponto de inflexão não dá para a gente visualizar, tá? Não dá. O que a gente espera aqui é que siga-se o padrão. Quanto mais o movimento acontece, mais próximo está aí de uma correção. Então, segunda, não opere segunda-feira, feriado. Mas espere aqui uma continuidade desse movimento, mas já fique atento a uma possível correção, porque já trabalhou durante muito tempo comprador, na verdade, desde cá de baixo. Muito tempo comprador, precisa corrigir. Essa correção, ao que tudo indica, virá na terça. Então, sim, terça-feira a gente consegue trabalhar vendido aqui no GBP/USD. Terça, vendido. Quarta-feira será ali o movimento aqui de correção, provavelmente. Então, quarta-feira a gente já espera uma retomada para compra, mas não vale a pena tomar o risco. E quinta e sexta, operações no intraday, né? Operações day trade, quinta e sexta compra. Então, terça venda, quinta e sexta compra no GBP/USD. Anotem. É o que a gente vai buscar durante a semana. Claro, a gente vai acompanhar esse movimento aqui durante a semana, mas a gente já sabendo o que pode vir, a gente já se prepara muito melhor para as operações. Se torna muito mais assertivo em relação à taxa de assertividade. Então vamos lá. Terça venda, quinta e sexta compra para o GBP/USD, pessoal. Terça venda, forte. Quinta e sexta, compra. Podendo vir até quarta-feira essa compra, tá? Mas vamos colocar aqui como quarta-feira à noite, possivelmente uma compra. Mas quinta e sexta, compra forte. Terça, venda forte. Quinta e sexta, compra forte, GBP/USD. Beleza? Vou beber aqui uma água. Vamos para AUD/JPY. Excelente para operar à noite. E péssimo para operar de manhã. Tá? AUD/JPY, pessoal. Vamos lá. O que está trazendo aqui para a gente? Caramba, boa lateralização durante a semana. Péssimo para operar. Não lembro se a gente entrou em alguma operação no AUD/JPY. Acho até que a gente entrou em uma operação de venda aqui e fomos estopados lá na sala, no AUD/JPY. Mercado lateralizou durante toda a semana, o que acaba trazendo ali um desconforto para qualquer tipo de método, né? É difícil operar a lateralização, ainda mais quando a amplitude é tão curta. Muito difícil. Isso aqui foi evento, ó. Evento de quinta-feira, salvo engano. Quinta ou sexta. Evento. Tá mais para sexta, né? Deixa eu ver aqui, mas acho que foi quinta. Não, foi sexta mesmo. Tá, sexta-feira. Evento, devolveu o evento inteiro. Sempre que há um movimento muito expressivo, sempre com entre aspas, né?
sempre, entre aspas, que há um movimento muito expressivo, esse movimento geralmente devolve. Inclusive, há traders que operam esse tipo de movimento bem específico. Ah, saiu um evento, o preço explodiu para um direcional, começa a montar a posição no sentido contrário. Eu discordo. Eu acho que é uma tomada de risco muito agressiva. Para a forma com que eu trabalho, eu acho muito agressivo. Mas não dá para negar que realmente é um comportamento muito padrão do mercado. Não dá para negar. Tá? É irrefutável isso aqui. Não dá para dialogar. É assim que funciona. Sempre que sai um evento, o mercado dispara, sempre entre parênteses, entre aspas, né? Na maior parte das vezes. O mercado disparou, um candle, uma valorização muito acima de qualquer padrão semanal, há traders que montam posição de venda até o preço começar a devolver tudo, porque geralmente devolve tudo. O exato ponto que vai começar a devolver não dá para saber, mas fugiu muito do padrão, o mercado tende a voltar e devolve tudo, tá? Então, tem muita gente que opera isso aqui, tá? Muita gente. Já vi até no YouTube o pessoal falando, né, a respeito dessa forma de tomar decisão, tomar risco. Beleza. Ao DJPY, ativo aí da seção do Pacífico, exceção asiática, perfeito para operar à noite. Só que o mercado está trabalhando ali no exato momento com uma tendência vendedora, mas ao que tudo indica, ele vai lateralizar de novo. Se ele lateralizar, aí cabe observação, mas aqui não dá para dizer nada sobre o que a gente pode esperar durante a semana. Calma aí. Vamos lá. Olha só, preste atenção aqui ao DJPY, um dos melhores ativos para você operar à noite, pessoal que opera à noite aí. Um dos melhores ativos para operar à noite. Preste atenção. Só se tornará relevante ao DJPY caso a gente veja aqui uma retomada de compra, seguindo aqui o padrão anterior, o que eu honestamente acho difícil. Para venda não dá para tomar decisão por conta de todo esse período aqui de lateralização. A gente pode até aumentar aqui, ó, todo esse período de lateralização. Então não é sensato entrar numa venda, porém pode se tornar muito interessante uma compra caso a gente veja esse movimento aqui. Tá, quando que esse movimento pode vir a acontecer? Quando que pode vir uma oportunidade de compra? Quinta ou sexta-feira. Segunda, terça e quarta vai ser muito arriscado determinar uma tendência durante segunda, terça e quarta. Quinta, talvez ainda esteja ruim para compra, mas sexta seria o melhor dia. Então seria basicamente mais uma semana não tão adequada assim para tomar risco aqui no AUD-JPY. Minha recomendação, tá? Não opere AUD-JPY nessa semana, tá? Não opere. Eu acho que é um risco desnecessário, visto que temos outros pares aqui relevantes, tá? Então, AUD-JPY para a semana não está valendo a pena justamente porque temos uma consolidação aqui, uma lateralização, um congestionamento, chame do que quiser, mas uma falta de definição de tendência muito grande. O mercado aqui está sólido em relação à dúvida, em relação à tendência, tá? Ao DJPY, risca aí, não opera ao DJPY, pode ser que venha boas oportunidades na sexta-feira, tá? Mas, como eu disse, a gente já viu aqui 2, 4, 5, esse é o sexto. São 5 ativos com oportunidades bem claras durante a semana. Quem está chegando aí, só voltar um pouco. Mas está muito bacana aqui, tudo que a gente viu. EURUSD, ó, inclusive, continua ali forte comprador.
o SDJPY, EuroGBP, o ouro, pessoal que gosta muito de operar ouro, ó, segue trabalhando vendido, se aproximando aqui da região ideal de correção. Quem chegou agora é só voltar. GBP-USD, ouro, opa, peraí que... Aí, foi. GBP-USD são ativos aí que estão se comportando de uma forma excelente em dias bem específicos para a gente operar durante a semana que vai entrar aí. Ao DJPY não. Não opere ao DJPY, vá por mim. Eurocad, pessoal. Eurocad num cenário não tão agradável, assim como estava, né, o AUD-JPY. O Eurocad, a gente percebe aí que durante a semana houve uma tentativa de reversão de tendência. O mercado vinha com uma venda, lateralizou, preço cruzou forte no sentido comprador, corrigiu bem, inclusive aqui está em 38,2, ó, 38,2, bom nível de correção, corrigiu bem. Sinalizou aqui a retomada a favor da compra acima de 23,6, porém não sustentou, não conseguiu superar topo anterior. Eu não considero esse ruído como uma superação, ok? Fique bem claro isso. Isso aqui para mim não é superação de topo anterior. Então o mercado agora, ó, esquece tudo daqui para trás. Movimento novo. Aonde está o retângulo roxo, esquece. Como se tivesse apagado. Desconsidera tudo daqui para trás. Após essa tentativa de superação de máxima anterior, o mercado adotou uma forte e muito interessante estrutura vendedora. Pois bem, superação de fundos sem superar topos. Isso aqui é o clássico, estrutura perfeita vendedora. Corrigiu, aí agora a gente consegue ter um pouco de previsibilidade para a semana no Eurocad. Eurocad excelente para operar de manhã, desde o início da abertura da sessão europeia, 4 horas da manhã, até horário de Brasília, até 2h30, 3 horas da tarde, alguns dias até 4 horas da tarde, fica excelente para operar o Eurocad, excelente, muito bom mesmo. Sessão americana com a sessão europeia. Então, olha esse nível de correção aqui, pessoal. Olha junto comigo, vou colocar bem próximo. Olha esse nível de correção aqui, ele já chegou a 38,2. Todos os níveis de correção anterior, entre 38,2 e 61,8, ó. Essa correção aqui, ó, mercado vendedor. Na verdade, ó, tem que colocar na máxima aqui, tá errado. Ó, na máxima do movimento. Mas ainda assim, entre 38,2 e 61,8, muito bom. E esse movimento vendedor, vamos traçar a Fibonacci aqui para entender qual foi o nível de correção que tivemos aqui. Lembrando, ruído a gente não considera. Ó, máxima, mínima do movimento, região de 38,2 e 61,8, nível ideal de correção, também corrigiu. Então, essa correção aqui, ela veio entre 38,2 e 61,8. Agora vamos ver esse movimento vendedor aqui. Deixa eu limpar aqui. Vou deixar aqui para trás, ok. Então vamos ver esse movimento vendedor, vamos desconsiderar esse excesso de ruído aqui, que seria até o correto a ser feito aqui atrás, mas não iria mudar em nada. Vamos colocar o correto então. Beleza. Não mudaria em nada. Continua aqui entre 38,2 e 61,8. Excelente nível de correção. Esse movimento vendedor, excluindo o ruído, está corrigindo entre 38,2 e 61,8. Excelente para dar o quê? Continuidade dessa estrutura a favor da venda. Então, o que a gente aguarda? Segunda-feira, vamos operar? Não. É feriado americano e feriado também no Reino Unido. Feriado muito relevante. Vamos ficar de fora. Segunda-feira não tem operação. A partir das 18 horas, amanhã, 18 horas de segunda-feira,
já não é mais segunda-feira para o mercado. É o rollover. É quando muda-se o dia para o mercado financeiro. Então, rollover, às 18 horas de segunda-feira, já não é mais segunda, já pode operar. Segunda à noite pode operar, de manhã não. Tá? Teoricamente, hoje também não, porque hoje já é segunda-feira. Domingo às 18 horas já é segunda-feira para o mercado, ok? Então, o que a gente pode esperar de segunda? Seria muito bom se continuasse trabalhando um pouco mais comprador e lateralizasse dentro dessa região aqui, ó. Seria ótimo. Segunda-feira, o Eurocad lateralizando aqui entre 61,8 e 38,2, ou muito próximo a isso. Mas a grande questão é que segunda seria ótimo lateralizar, inclusive é o que provavelmente vai acontecer. E terça-feira, aí a gente já pode ver um trabalho aqui abaixo de 23,6. Abaixo de 23,6, ó, todas as vezes que trabalhou abaixo de 23,6, ó, abaixo de 23,6, venda forte, depois veio correção. Aí, essa correção, quando trabalhou aqui, ó, porque ficou um pouco bagunçado, né? Mas quando veio aqui abaixo de 23,6, venda. Não tão forte dessa vez, mas venda, porque foi uma sexta-feira, né? Normal, tá? Sexta-feira geralmente é mais lento. Então, o que a gente espera para o Eurocad? Segunda lateral, não opera segunda. Terça-feira, ó, terça-feira e quarta-feira, Eurocad excelente para venda. Terça e quarta, venda. Quinta e sexta, já não vale mais a pena tomar o risco. Cabe até uma quinta-feira também vendedora, mas aí já é muito arriscado. A gente tem alguns ativos aqui muito mais interessantes que a gente já avaliou aqui na live, é só voltar aí. Muito mais interessantes para comprar na quinta e sexta, tá? Terça e quarta vendidos. Quinta e sexta tem outros ativos mais interessantes para a gente tomar a decisão. Então não seria Eurocad, porque Eurocad, quinta e sexta-feira, pode estar nessa correção, mas também pode não ser tão interessante assim, porque pode lateralizar, pode estar continuando aqui uma venda, mas o risco já será muito alto. Vale a pena entrar vendido numa quinta-feira, sendo que terça e quarta já trabalhou vendido? Cadê a correção? A correção precisa vir, a correção sempre vem. Então seria arriscado entrar vendido aqui, por mais que pudesse parecer muito interessante. Compra também é arriscado, porque a gente não sabe se vai trabalhar forte comprador ou se vai trabalhar fraco comprador, não o suficiente para pegar alvo. Aí chega sexta-feira, fraco comprador de novo, não o suficiente para pegar alvo. Então, quinta e sexta não opera, terça e quarta interessante para venda, fique de olho. Deixa eu anotar aqui, terça e quarta, Eurocad venda. Terça e quarta, coloca na agenda, eu coloco na agenda do meu celular. Terça e quarta, Eurocad, venda forte, terça e quarta. E quarta-feira. Beleza. Então, Eurocad interessante para venda. Vamos para o nosso último ativo. NZD-USD. Ó, dessa vez a gente conseguiu ir até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos. Ó. 8 ativos na live de hoje. Na live de domingo passado a gente não conseguiu. A gente fez 6 ativos, não foi isso? 6 ativos. A gente está começando a pegar um jeito e conseguindo passar mais informação aqui durante a live. Muito bacana. Pessoal, vai deixando o like aí. Eu não consigo ver quantos likes tem, mas deixa o like aí para a gente engajar um pouco mais a live. Semana passada batemos quase 60, né? Quase 60 espectadores. Agora tá bacana, 20 espectadores para um canal que está em crescimento ainda, né? Um canal com só 7.000 quebradinhos de inscritos. O que é muito bom para o tempo que a gente está aqui transmitindo conhecimento. Mas a gente consegue mais. Deixa um like aí, deixa um boa noite, vamos interagir, vamos deixar um comentário para engajar mais aqui a nossa live. Vai lá, só deixar um boa noite aí, deixa um like também, pessoal. Vamos contribuir porque
A partir do momento que eu entendo que isso aqui está sendo relevante para vocês, e, e essa relevância vem de um engajamento, vem ali de você deixar um like, um comentário. A partir do momento que eu percebo que é relevante para vocês, faz todo sentido a gente continuar aqui a nossa live. Isso aqui eu faço todo domingo. E agora eu estou dividindo com vocês. Eu tenho certeza que ajuda vocês. Mas se não for relevante para vocês, de repente, não faz tanto sentido a gente continuar, né? Então deixa um like aí, deixa uma boa noite, vamos interagir aí para aumentar o engajamento da nossa live. É a nossa segunda live de domingo apenas, tem muita live aí. Espero fazer pelo menos mais umas 500 lives dessa daqui. Beleza? Mais 500 domingos aí pela frente. Talvez eu fique no YouTube por mais uns 5 anos. Esse é o meu plano, tá? Esse é o meu plano. Depois eu quero aposentar. Na verdade, eu quero aposentar daqui a 7 anos. Não sei se eu vou parar 100% com tudo. O YouTube eu gosto de fazer, então de repente seria difícil parar aqui. Mas eu ia reduzir muito tudo, tá? Não ia ter mais sala de Forex. Certamente não terá mais sala. Certamente não terá mais mentoria. Certamente não terá mais curso. Não terá mais nada. Talvez só uma produção de conteúdo mesmo. De repente eu coloco o curso aqui gratuito para vocês também. Aposento e deixo vocês fazerem a parte de vocês aí. De repente, não é garantido. Mas é o mais provável. Então vamos lá. NZD-USD, pessoal. Mas isso só daqui a 7, 8 anos. NZD-USD. Tendência forte compradora. Essa estrutura aqui, ó, perfeita. Fácil de analisar, fácil de definir pontos de stop, fácil de definir alvos. Isso aqui está muito bom. Mudou a tendência. Reverteu de venda para compra. Aí eu pergunto para vocês, tivemos quinta e sexta-feira forte comprador aqui no NZD. Ó, dia 22. Foi quinta-feira. NZD, USD, quinta e sexta forte comprador. Forte, isso aqui foi maravilhoso. Não me recordo se a gente pegou parte dessa compra aqui, não me recordo, honestamente, teria que ver. Mas o que a gente pode aguardar agora pro início da semana? Veja bem, esse movimento comprador aqui, ele é o maior movimento comprador, aparentemente, vamos ver agora, ó, de todos os movimentos compradores, ele é o maior. Perde só para esse movimento aqui. Então vamos pegar ele como referência. Vamos dizer que esse movimento se repita. Então a gente teria ali um pouquinho mais de movimento comprador. Olha só como que encaixa perfeitamente com tudo que a gente já trouxe aqui até agora no dia de hoje, de conhecimento acerca de impulsos e correções. Então, é isso que temos até o momento. E percebe-se que, segundo o padrão que o mercado vem apresentando, que há possibilidade, sim, de mais um trabalho comprador antes de corrigir. A correção é garantia, tá? Então, amanhã pode vir compra? Pode. Lembrando, amanhã é feriado, a gente não opera de jeito nenhum. Beleza? Fala, Elias, muito boa noite. Então, segunda-feira seria ótimo se o preço lateralizasse. Um pouquinho de trabalho de correção, de continuidade, e depois o início de uma correção. Para que a gente venha com uma terça-feira e quarta-feira, possivelmente, mas terça-feira, vai. Terça-feira, venda. Quarta, pode ser que venha venda? Pode. No início da manhã, até a parte da tarde ali, vale a pena pensar numa venda. Mas à noite, pode ser que comece já a retomada a favor do movimento comprador. Então, terça-feira, venda, NZD-USD. Quarta-feira, até a parte da tarde, dá para pensar numa venda sim. Só que quarta-feira à noite e quinta-feira já não vale mais a pena você tomar risco. Quarta-feira à noite nem para compra e nem para venda. E quinta-feira faz todo sentido, quinta e sexta, pensarmos em uma compra. Então, vou resumir. Terça-feira vale a pena venda,
Quarta-feira já começa a ficar arriscado, já não recomendo quarta-feira operar. Quinta e sexta começa a ficar ótimo para compra. Então anotem, NZD-USD, terça, operações para venda. Quinta e sexta, operações para compra no NZD-USD. Deixa eu anotar aqui. Trio Pesca. Boa noite, meu amigo, buscando conhecimento para em breve entrar para o Forex, cansado da B3. Eu acho que é o caminho que todo mundo faz, o Trio. É o caminho que eu fiz, é o caminho que a esmagadora maioria dos meus alunos fizeram, boa parte dos membros da sala fizeram. Eu acho que é o caminho natural da coisa, quer dizer que você está no caminho que te direciona para um caminho certo. B3 é muito ruído, pessoal, é muita manipulação, é muito movimento ilegal que acontece e que não há ali uma firmeza na fiscalização, né? Eu acredito que deveria, talvez não seja nenhuma firmeza, seria mesmo uma dificuldade de fiscalizar. Tainá, não vi, agora que eu vi aqui do seu comentário, já vou ler, tá? Mas a questão é que B3 é muito ruído, muito ruído. B3, se o presidente, qualquer presidente que tiver, tá? Não vamos entrar em mérito político, não. Mas se o presidente fizer um comentário com um tom errado, o tom de voz equivocado, isso pode gerar um ruído. Se o presidente abrir a boca para falar que há possibilidade de uma diminuição, ou o presidente gostaria que tivesse uma diminuição na taxa de juros, mas está difícil porque o Banco Central não tá ajudando, ou seja, gera ruído no mercado. E na B3 você vai ter isso. Seja mini índice, mini dólar, ações, você vai ter isso. E é péssimo para análise técnica. No Forex, não. A B3 movimenta talvez aí 200, 300, ou não mais, né? Talvez $1 bilhão por dia. Eu acho que não chega a 1 bilhão não, mas pode ser que chegue a 1 bilhão, tá? No Forex, só o euro-USD movimenta 1,6 trilhões de dólares em um dia. Ou seja, não dá para manipular. Não dá. Para você manipular, você tem que ter ali 300, 400 bilhões. Talvez menos. 100 bilhões aí daria para manipular, mas como vai acontecer isso? Então, o movimento no Forex, ele é muito mais técnico, muito mais limpo, muito mais telegrafado, vamos dizer assim. Sabe aquela jogada no futebol que um zagueiro intercepta o passe de um meio-campista? Porque o meio-campista deu todos os sinais que iria dar aquele passe ali, né? E o zagueiro foi lá, telegrafou, pegou a mensagem, opa, tá caminhando para fazer aquilo ali, tá caminhando para aquilo acontecer. Vou me antecipar, vou me preparar para que caso isso aconteça, eu tome uma decisão. É a mesma coisa aqui no mercado de Forex. No mercado de Forex dá para pegar ali o passo a passo, quais são as intenções, o que pode vir. Então é muito mais técnico, muito mais interessante o Trio pensar nessa migração. Eu sei que você já deve estar confortável na B3 em relação a... Já deve saber calcular o lote corretamente, o tamanho de contrato, né? Já deve saber calcular o tamanho do contrato, já deve saber qual é o seu grau de alavancagem, apesar que alguns passam anos operando e não sabem qual é o grau de alavancagem da B3. E não sabe qual o contrato que deveria entrar. Mas eu sei que há esse conforto. É difícil iniciar a mudança, mas recomendo. É a minha recomendação. Tainá Milani. Legal o nome, hein? Você está me ajudando muito na minha jornada. Muito obrigado e vamos para cima. Vamos para cima, Tainá. Muito bom. Fico feliz, tá? Esse é um tipo de retorno, de recompensa que eu tenho, que eu já expliquei isso para vocês. Eu tenho duas recompensas aqui. A recompensa financeira, porque eu ganho vendendo o meu conhecimento, e tenho a recompensa pessoal. Por exemplo, Tainá não é aluna, financeiramente ela não me trouxe nenhuma recompensa. Mas pessoalmente, para o lado pessoal, tá? Uma realização pessoal que eu tenho aqui, que é deixar um legado,
ela me trouxe um retorno muito bom. Isso realmente me deixa animado. Eu sempre faço tudo que eu faço na vida, eu faço com empenho, tudo, independente de qualquer coisa. Eu acredito que primeiro você tem que ter empenho para depois ter resultado. Não é começar a ter resultado para começar a se empenhar, não. Qualquer coisa na vida é o contrário. Primeiro você tem que buscar agir como alguém eficiente, um profissional grande, um profissional sério, para ter a recompensa de um profissional grande, um profissional sério. Não é o contrário. Primeiro você tem a recompensa para depois você agir como. Então, isso aí me deixa muito satisfeito, tá? Profissionalmente falando. Perdão, meu nome é Lucas. Ah, sim, sem problema. Fica difícil clicar aqui para saber detalhes do seu perfil, mas beleza, Lucas. Perdão, meu nome é Lucas, mas é isso aí, muita violinada. Pois é, e às vezes, Lucas, ó, prestem atenção, pessoal, o que o Lucas está trazendo aqui sobre a B3. Às vezes, essa questão da violinada é manipulação dos bancos. Existe um termo aqui, sempre eu tenho que pesquisar esse termo, mas qual é a ação? A ação é o seguinte, o que alguns bancos fazem, e a gente consegue ver isso lá no book de ofertas. O preço está subindo. Aí o banco coloca uma ordem gigantesca de compra aqui, ó. Aí o preço está subindo, ó. O preço está subindo. Você sabe que quando chegar aqui, tem uma ordem já ali, uma ordem pendente para ser executada para compra forte. Ou seja, quando chegar naquele preço, vai acontecer isso aqui, ó. Subir mais, certo? Só que quando está chegando aqui, você começa a comprar igual um bobo e o banco para de comprar nesse preço, começa a comprar aqui embaixo, empurrando o preço cada vez mais abaixo. Ou ele começa até a se desfazer de posições que ele já tem. Então ele estimula você a pensar que o mercado vai, a partir de tal ponto, começar a trabalhar forte comprador, e ele consegue manipular com alguns milhões ali o preço daquele ativo. E você toma prejuízo, porque a análise técnica não seguiu. Isso aqui é proibido pela CVM, eu esqueci qual é o nome desse movimento que eles fazem. Isso é proibido pela CVM, mas mesmo assim acontece, infelizmente. Tá? No Forex não tem como isso acontecer pelo volume que há no Forex. Então, muito interessante, ô Lucas, isso que tu está trazendo. Essa violinada é um clássico no B3. Aqui é difícil de acontecer. Hoje em dia, eu treino na conta demo no Forex. Bom, só estou me adaptando pelos horários. O horário é um pouco diferente. Melhor, né, inclusive. 6 anos no mercado, apareceu seu canal, estou maratonando seu canal. E com certeza adicionando muito conhecimento. Fico feliz, ô Luiz. Pois ele é diferenciado. Caramba, obrigado. Obrigado, eu fico feliz. Eu acredito que todo canal aqui, com algumas raríssimas exceções, todo canal no YouTube, independente do assunto, tenha como você aprender e se desenvolver. Claro que alguns canais um pouco mais, outros menos. Mas eu fico muito satisfeito em saber que parte do meu conteúdo, de repente não todo, mas parte do meu conteúdo vem agregando bastante para vocês. Esse feedback, por mais que talvez seja repetitivo, ele é muito importante. Ele não é pouco importante, não, porque tudo que eu ensino para vocês aqui eu já sei. Então, né, eu não estou fazendo isso aqui para mim. Eu não faço para mim. Eu faço para vocês. Para mim não adianta, eu já sei. Então, vocês estão entendendo a questão que estou levantando? Então, é muito importante para mim saber que o que eu faço para vocês está bacana. Inclusive, se tiver, como eventualmente tem, alguma crítica construtiva, pô, Silvio, você poderia fazer dessa forma na próxima vez. Na live anterior, teve um inscrito aqui do canal que está sempre acompanhando a live da semana, né? A gente tem as lives semanais. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente tem uma live de operações Day 3. A live de domingo é uma preparação para a semana, essencial. Talvez até mais importante que as lives da semana. Mas são pegadas diferentes. Aí teve um inscrito que colocou assim, pô, Silvio, você
você coloca o ponto do stop, mas não vem colocando o alvo da operação. E realmente, eu passei a esquecer de colocar o alvo, porque eu já instruí vocês tantas vezes que o alvo é 2 vezes, no mínimo 2 vezes o tamanho do stop, que eu acabei esquecendo de falar. Já deve ter uns 4 ou 5 dias, de repente até mais de uma semana que eu não falo o alvo. Mas aí um inscrito veio e fez essa crítica construtiva. E eu, rapaz, é verdade, eu havia esquecido. Tá tão automático dizer que o alvo é sempre o mesmo, 2 vezes o tamanho do stop, que eu acabei esquecendo de falar o alvo. E o stop não. O stop ele sempre é diferente. Então não tem como esquecer de falar o stop. Obrigado, Luiz. Pessoal, encerramos. Vou só ler aqui esses comentários, que pode ser que traga dentro do comentário conhecimento para vocês, mas encerramos aqui, tá? A nossa live, a parte de conteúdo. Nóbrega, fala mestre. Nóbrega é o nome de um grande amigo de infância, Fernando. Fala mestre, boa noite. Primeira vez na live. Gosto de ver visões de outras pessoas, apareceu sua live para mim. Qual a sua visão sobre o ouro? Tivemos aqui uma análise, né, a respeito do ouro. Vamos bater um bate-bola rápido aqui sobre o que a gente já viu, mas recomendo que você volte para ver com mais detalhes. Já falamos sobre o ouro, mas vamos lá. Inclusive, ó, tá seguindo o que a gente havia marcado. Esse candle aqui e esse aqui, eu acho que ainda não... Esse aqui talvez já tenha existido. Já havia durante a nossa live, mas esse aqui ainda não existia. Ó, segue de acordo com a nossa análise. O que eu vejo para o ouro, pessoal? O ouro, ele vem retomando o movimento comprador. Para segunda-feira, não vejo oportunidade interessante, até mesmo porque amanhã é feriado. Não operem amanhã. É a minha recomendação. À noite já dá para operar. Inclusive é o que a gente vai fazer. Amanhã na sala de Forex, que é onde eu opero junto com os membros, a gente não vai operar de manhã. Mas à noite provavelmente vamos. Eu vou avaliar, vou ver se tem ali um volume bacana para a gente operar, se tem alguma amplitude razoável para a gente operar. Se não tiver, só terça-feira. Então, o que eu visualizo para o ouro? Terça-feira, que é esse movimento aqui. Terça-feira eu vejo compra forte e quarta-feira compra forte. Só que quarta-noite pode ficar um pouco complicado. Já não vale mais a pena pensar em compra quarta-noite. Pode ser que sim, mas já não traz um movimento tão sólido, diferente de terça e quarta-feira até o final da tarde. Quinta-feira, venda. Quinta-feira, ao que tudo indica, veremos uma correção, tá? Mas a gente vai ter que avaliar aí no final da quarta-feira o que está acontecendo. Já iniciou a correção? Se chegar quarta-feira e a correção já estiver cá embaixo, expressiva demais, quinta-feira pode não vir uma venda. Ou se vier, será na parte da manhã. Tá? Então, terça compra, quarta compra e talvez quinta venda é o que a gente visualiza aí de oportunidade para o ouro. Sobretudo, movimento comprador. O time, entre aspas, perfeito, a gente só consegue ver no dia. No dia você vai pegar o seu método e vai ver ali, pô, terça-feira tá aplicando compra, conforme a gente já havia avaliado no domingo lá com o Silvio, do comportamento que a gente espera para a semana. Tá apontando compra, então vou entrar comprado. Vale muito a pena o risco, entende? Óbvio que é 100% de garantia de que vai vir boas oportunidades de compra? Óbvio que não, mas o mais provável é que tenha ali ótimas oportunidades de compra para o ouro, é o mais provável. Ó, isso aqui foi marcação da live da semana do domingo passado e a projeção era essa aqui, ó. A projeção, vou apagar aqui para vocês entenderem, ó. A projeção da semana que passou foi essa aqui, ó. Foi esse movimento aqui, a gente havia rabiscado, projetado, ó, projetado alta na semana anterior, e foi o que veio. Ah, vai bater sempre? Não, mas vai sempre se aproximar aquilo ali, tá? Não vai bater sempre, mas
Veja bem, tá salvo aqui, isso aqui vai ficar salvo. Semana que vem a gente vai ver se o que a gente havia projetado, o que a gente espera para a semana vai ser o que vai acontecer. Existe uma chance muito grande de ser, tá? Beleza? Ainda não sou aluna sua, mas já estarei na sua comunidade. Já maratonei tudo, você é diferenciado. Obrigado, Tainá. Pessoal, tudo no tempo certo. Veja a sua parte financeira, se está tudo ok. É bem acessível. Inclusive, eu ia fazer esse alerta aqui antes. Mas olha só, esse mês que vai entrar vai ser o último mês com os valores atuais, tá? Virou o mês 6, acabou. A gente vai ter alguns reajustes ali porque está muito abaixo ali do que eu considero justo o valor dos meus acessos, tá? Seja a sala, que é o acesso mais simples, com conhecimento ali intermediário para avançado, seja o curso, que já é o conhecimento bem avançado, né? Beleza? Pessoal, uma excelente noite a todos, excelente restinho aí de domingo. Continuem focados no estudo, continuem separando horas aí do seu dia para estudar. Isso aqui provavelmente vai ser a coisa mais difícil que vocês vão fazer na vida. Então, se esforce, vale a pena, mas não é rápido como a gente gostaria que fosse, como eu gostaria que fosse quando eu comecei. Eu estou há 9 anos estudando e operando, e talvez de uns 4 anos e meio para cá que eu comecei a ganhar dinheiro forte, digamos assim. Bem mais do que eu ganhava antes na minha profissão anterior. Então, olha só, eu demorei aí pelo menos 3 anos a 3 anos e meio para eu igualar o salário que eu ganhava no meu trabalho anterior. Olha só, 3 anos, estou falando salário médio. Durante um ano, quanto que eu ganhei? Ganhei em média isso, por mês. Então, demorou 3 anos e meio, quase 4 anos. Aí hoje, graças a Deus, e a muito esforço, o meu salário hoje, de repente, o que eu fazia em um mês, eu ganho em 3 dias hoje. Graças a Deus. E pretendo fazer com que isso mude para o que eu ganhava em um mês, eu ganho em um dia. E passe para 12 horas, enfim, né? Eu ganhei 2 vezes o que eu ganhava no mês em um dia. De repente, daqui uns 7 anos eu consigo. Mas veja bem, daqui a 7 anos eu vou ganhar 2 vezes o que eu ganho no dia. O que eu ganhava no mês, vou ganhar em um dia. Mas só daqui a 7 anos, não vai ser daqui a 7 meses. Entende? É um trabalho de longo prazo. Médio prazo, né? 7 anos também passa. 7 anos passa, tá? Como passaram esses 9 anos, minha vida mudou absurdamente. Essa semana eu estou escolhendo com a minha esposa qual país que a gente vai mudar. E pode ser qualquer país. Claro, tem países que são muito caros, porque eu vou sempre ganhar em real, né? A minha base monetária é real. Não tem jeito. Na verdade, a gente opera em dólar, né? Só que eu utilizo real para botar ali. E saco para real também. Então, minha base monetária é real. Mas olha que bacana. Há 5, 6 anos atrás, era difícil pensar nessa possibilidade. Passaram-se esses 5, 6 anos e agora eu posso escolher qualquer lugar do mundo para morar. Literalmente, qualquer lugar eu consigo morar, pelo que eu tenho de receita mensal. Então, é algo que o mercado oferece. Claro, eu tenho minha receita também, não confundo as coisas. Eu sou bem direto e bem honesto com vocês. Eu ganho um dinheiro razoável aqui com vocês, tá? Com a venda dos meus acessos, meu conhecimento. É um dinheiro razoável. Ainda não é mais do que eu ganho com as operações, mas planejo de que alguns anos seja, tá? De repente, daqui a um ano aí, eu pretendo ganhar mais com o meu conhecimento do que com as minhas operações. Essa é a minha meta, tá? E sendo bem honesto com vocês, que não tem papo papo fiado, não. Beleza? Pessoal, grande abraço a todos, ótimo domingo, fiquem com Deus. Vamos ver os valores da mentoria. Manda uma mensagem no Telegram, ô Lucas. Deixa eu te mandar aqui o meu Telegram. Inclusive, pessoal, tem uma galera aguardando lá no Telegram, no grupo do Telegram, a abertura das vagas do curso no mês que vem. Vai ser a primeira vez que eu abro vaga para o curso aqui no YouTube, tá? Primeira vez. Isso porque eu consegui colocar alguns alunos que performaram muito bem
para me ajudar no suporte, porque o suporte do curso ele é individual. E justamente por isso, como eu sou uma pessoa, eu não consigo dar suporte para 100, 200 pessoas ao mês. Mas agora ficou mais fácil, porque a gente tem alguns alunos ali que estão voando no método, então eles sabem falar e tirar dúvidas. Já fiz alguns questionamentos bem avançados e eles tiraram de letra, então tem mais 3 pessoas fazendo suporte, e por isso que eu vou abrir aí entre 50 a 90 vagas no mês que vem para o curso, tá? Então, pode mandar um alô aí, ô trio. Mas o curso tá R$ 890 aproximadamente, algo muito próximo a isso. Sinceramente, não sei 100% qual o valor exato, mas é muito próximo a isso. Entre 890 a 910, mais ou menos, bem por aí. Beleza? E mês que vem será o último mês com esse valor. Depois vai lá para uns 1.300, 1.400, que já se aproxima do valor que eu considero justo para o conhecimento que tem lá. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, 11 horas da manhã. Teremos a nossa live amanhã de manhã. Tchau, tchau, pessoal.